Olá, tudo bem? Hoje nós vamos começar a nossa segunda noite do Ministério da Mulher Olhar de Esperança. Vamos começar com uma oração? Querido Deus, muito obrigado por esta noite que estamos aqui assistindo a pregação. Abençoe cada pessoa que está aqui assistindo. Peço em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Aqui em teu altar, meu Senhor, e desta vez nada irá impedir a minha entrega e o meu compromisso a Deus. Mais uma vez, e dessa vez mais decidido estou. Prepare a festa e os detalhes do céu, pois eu decidi, vou me entregar e vou andar nos caminhos de Deus e aproveitar a chance que Ele me deu.
O título da mensagem desta noite é Destino e Percurso. Na mensagem anterior, nós tivemos a oportunidade de estudar a Palavra de Deus e ver que através da Bíblia nós podemos ter um futuro de paz e um olhar de esperança, porque Deus tem uma vida eterna preparada para cada um de nós. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo, dando ênfase agora no caminho que nós devemos seguir. Por isso que o título é Destino e Percurso, porque até nós chegarmos ao nosso destino, nós temos um percurso a percorrer aqui nessa vida. E pensando nisso, quando nós olhamos para os ensinamentos de Jesus na Palavra de Deus, nós percebemos que um dos sermões mais importantes, ou mais impressionantes, que mais chamou a atenção que Jesus pregou, é o sermão chamado Sermão da Montanha. Nesse sermão, Jesus coloca ali dois caminhos, duas portas, o caminho largo, a porta larga, e o caminho estreito, que tem também uma porta estreita. Então hoje nós vamos analisar que na verdade existem somente dois caminhos que são oferecidos a cada um de nós, a mim e a você. Nós temos somente dois caminhos. Então, quando nós lemos a Palavra de Deus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no verso 14, nós lemos assim, verso 13 e 14: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso, o caminho que conduz para a perdição. São muitos os que entram por ela, porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna. São poucos os que entram por ela. Então, ao indicar aqui o caminho, Jesus na verdade vai ao contrário do que as pessoas pensavam em sua época, porque o pensamento na época de Jesus, inclusive pelos estudiosos da Palavra de Deus, era que o caminho largo, o caminho mais fácil, era na verdade o caminho que levava à salvação, era o caminho que levava à vontade de Deus, porque Deus era aquele que deixava tudo acontecer. Você pode vir do jeito que você estiver e pode continuar desse jeito. Então esse era o caminho, entre aspas, da salvação. Só que o caminho impopular era o caminho estreito, o caminho difícil. Na verdade, até mesmo nas viagens que eram feitas de uma cidade a outra nos tempos de Jesus, o caminho mais largo era o caminho preferido pelas pessoas, pelos mercadores, era o caminho mais fácil, era o caminho mais visível, é o caminho mais reto, o caminho menos perigoso, ao passo que o caminho mais estreito geralmente era aquele caminho difícil, pedregoso, defeituoso, cheio de vales, aonde os ladrões armavam suas emboscadas. Só que na vida espiritual é diferente. Jesus veio para contradizer esse pensamento que existia na época, porque Jesus menciona que o caminho estreito era aquele e é aquele que leva à salvação. A porta larga é a porta, na verdade, que leva à perdição, porque é nesse caminho que as pessoas se afastam de Deus. É um grande equívoco pensar que o caminho largo é aquele que vai nos levar à salvação. Não, esse caminho é aquele que afasta o ser humano da vontade de Deus. Na verdade, é o caminho aonde a vida impõe os seus fardos, as suas dificuldades, as suas lutas. Só que a pessoa vai perceber somente lá no final, quando ela já está perdendo a vida e perdendo a vida eterna. Sabe, meu amigo, minha amiga, existem muitas coisas que são oferecidas hoje no nosso mundo, tanto para a pessoa de mais idade, como também para o jovem. Coisas que tiram o foco espiritual, coisas que nos afastam da vontade de Deus. Esse caminho é o caminho largo, essa porta é a porta larga. Muitas pessoas têm passado por ela, mas infelizmente
têm sido guiados para o caminho da perdição. Como viajantes neste mundo, nós devemos atentar para qual rumo a nossa vida está tomando, porque na verdade só temos dois rumos: ou a morte eterna ou a vida eterna. Nós não temos escolha no sentido de ter outra situação, não. Ou nós estamos caminhando para a morte. Na verdade, todas as pessoas que nascem já caminhando para a morte eterna. Por isso Jesus precisou vir a esse mundo, porque através do seu sacrifício, através da sua morte, através da sua obediência, Ele ofereceu a salvação a todas as pessoas, ofereceu a vida eterna a todas as pessoas. Então, até que o ser humano prove ao contrário, que ele não quer a salvação, ele vai estar em um caminho, e quando ele rejeita, ele começa a caminhar para a morte eterna. Jesus quer que você hoje tome uma decisão ao lado dele, e essa decisão tem que ver com andar na porta estreita, andar pelo caminho estreito. É bem verdade que esse caminho muitas vezes é difícil, é um caminho que temos fardos a levar. Há até um pensamento que diz que o cristão, aquele que segue a Cristo, ele anda na verdade na contramão do mundo, ou seja, enquanto a humanidade está indo no caminho da morte, o cristão ele está caminhando para a vida. Enquanto o jovem ele é aquele que bebe, é aquele que é incentivado a fumar, é incentivado a fazer sexo antes do casamento, é incentivado a ir às festas à noite, ficar à noite acordado, fazendo aquilo que não é da vontade de Deus. O jovem cristão é aquele que vai contra essa maré, é aquele que ele não bebe, não fuma, não usa drogas, não faz sexo antes do casamento, é aquele que faz a vontade de Deus, é aquele que vai na contramão desse mundo. Sabe, meu irmão, minha irmã, muitas vezes é um fardo a questão de ser diferente dos demais, mas Jesus falou assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Mateus capítulo 11, no verso 29 e 30, Jesus diz assim: tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. E aqui na verdade Jesus usa o exemplo do jugo. O que é o jugo? O jugo é aquela peça de madeira do carro de boi que era colocado sobre os ombros de dois bois para puxar um carro. E na prática o que acontecia nos tempos de Cristo? Pegava-se um boi mais antigo, um boi que estava acostumado a levar o jugo, e pegava-se um boi mais novo que nunca havia levado o jugo, nunca havia levado a carroça, e coloca junto com um boi mais experiente. Então nitidamente notava-se que o boi mais novo ele ficava ali tentando sair, aquele peso em cima dele, não entendia nada, e o boi mais antigo, ele tranquilamente levando ali aquele jugo, levando aquele fardo. Por quê? Porque ele já estava acostumado, ele sabia como que era. E na prática o boi mais novo acabava aprendendo com o boi mais antigo. Quando Jesus menciona assim: tomai sobre você o meu jugo, que ele é leve, na verdade Jesus está falando assim: coloca sobre você o jugo que eu já estou levando, porque eu sou o boi mais antigo, eu já passei por esse caminho, eu sei como é que é, eu te ajudo a levar. Coloque sobre mim o seu fardo e coloque sobre você o meu jugo. Então ele oferece pegar o seu fardo e ajudar a carregar, e ao mesmo tempo não te deixar sozinho, porque o jugo dele vai estar sobre você e sobre ele ao mesmo tempo. E sabe, meu amado, minha amada, é isso que Jesus quer fazer com você. Ser cristão na verdade é uma bênção. Ser cristão é sim andar na contramão do mundo,
mas é ter a verdadeira vida, é preparar-se para a vida eterna, é andar assim pela porta estreita. Nós não podemos fazer qualquer coisa, porque nós somos cristãos, nós temos um estilo de vida diferente, tanto no comer, tanto no beber, no falar com as pessoas, no trato com os outros, no dia de guarda, que é o sábado, conforme a palavra de Deus, na vestimenta, na nossa aparência, tudo é diferente. Por quê? Porque nós servimos a um Deus eterno e estamos sendo preparados para essa vida eterna. Na verdade, é uma questão de amar a Deus ou amar o mundo. Se nós não amamos a Deus, automaticamente nós estaremos amando o mundo. 1 João, no capítulo 2, no verso 15 e 16, a palavra de Deus diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procedem do Pai, mas procedem do mundo. Então, se nós não estamos amando a Deus, não estamos amando a Jesus, automaticamente nós vamos estar amando o mundo. E nós temos que fazer uma escolha. Não tem como ficar em cima do muro. Só existem duas vontades, só existem dois caminhos, só existem duas portas, só existem duas classes. A palavra de Deus sempre vai mencionar assim: ou a porta estreita ou a porta larga, ou o joio ou o trigo, ou os bodes ou as ovelhas, ou aqueles que vão estar descendo na santa cidade, ou aqueles que vão estar lá embaixo recebendo o fogo de consequências eternas. Você está entendendo, meu amado? Por isso que é preciso se posicionar hoje, de que lado você vai estar. Tem uma experiência antiga que conta, e você já deve ter ouvido, mas se não ouviu, vai ouvir agora. Conta que uma pessoa estava em cima de um muro, e de um lado do muro estava Satanás e seus anjos, os anjos maus, e do outro lado estavam ali os anjos bons. E enquanto os anjos maus e o próprio Satanás estavam ali tranquilos, fumando seu cigarrinho, jogando ali o seu baralho, estavam ali tranquilos, os anjos bons do lado de Deus estavam assim: rapaz, desce do muro, vem para cá, vem para o nosso lado, não fica aí não. E aquele rapaz olhou para um lado, olhou para o outro, falou: mas que estranho, mas por que enquanto os anjos bons estão pedindo para eu descer ansiosamente para o lado deles, os anjos maus estão tranquilos, fumando, jogando baralho? Por quê? Não entendi, não estou entendendo. Então, diz a experiência que o próprio Satanás se levantou, virou para aquele homem e falou assim: você não sabe não? Não sabe por quê? Que lá do outro lado eles estão angustiados para você ir para lá e nós aqui estamos tranquilos? Porque o muro é meu. O muro, meu irmão, minha irmã, meu amigo que me assiste nesta noite, minha amiga, o muro tem dono, e o dono não é Deus, o dono é Satanás. Ele quer que você fique em cima do muro, com o pé dentro da igreja e com o pé no mundo. Sabe por quê? Porque quem tem um pé na igreja e quem tem um pé no mundo, está no mundo. Ou você tem os dois pés dentro da igreja, ou você está fora. Essa é a realidade. Existem só duas portas, a porta estreita e a porta larga. Jesus pede, Jesus te busca, Jesus anseia que você entre pela porta estreita. Qual será o desejo do seu coração nessa noite? Sabe, meu irmão, minha irmã, está por aí na internet um pensamento de que quando Deus salva, nós vamos continuar do mesmo jeito, porque Deus é amor. Sim, realmente a palavra de Deus diz que Ele é amor, mas diz também que Ele é justo, que Ele é justiça. E a questão de amar a Deus, ou a questão de ser salvo por Deus, a questão de aceitar a graça de Deus, não nos deixa à parte
de guardarmos os mandamentos de Deus, não. Na verdade, guardar os mandamentos de Deus tem que ver com amá-lo, tem que ver com amar a Deus. Olha o que está escrito em 1 João, no capítulo 5, no verso 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Meu amado, minha amada, Deus tem, na verdade, poucas regras para serem cumpridas, mas essas regras, quando cumpridas, devem ser por causa do amor que nós temos a Ele, devem ser cumpridas porque nós amamos a Deus, amamos a Jesus, não porque Ele vai nos dar uma vida eterna, não porque Ele vai restaurar como nova todas as coisas, não, mas porque Ele nos amou. Quando nós entendemos um pouquinho do amor de Deus por nós, com certeza isso vai nos constranger e nós não vamos conseguir fazer diferente. Sabe aquele caso do jovem que era feinho, que era magrinho, orelhudinho, e que insistindo tanto ali com a sua amada, ela aceita namorar e com o tempo noivar e casou-se com ele e aprende a amá-lo? Pois é, assim é com Deus também, é um pálido reflexo. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, Ele nos amou primeiro, e não tem como nós não amá-lo também. Jesus quer que você o ame, Jesus quer sim que você guarde os seus mandamentos, e que principalmente isso faça você andar diferentemente do jeito que tem andado aqui. Qual a decisão que falta você tomar ainda na vida ao lado de Deus? Será que eu estou pregando para alguém nessa noite que tem que passar pela porta estreita, tem que ir pelo caminho estreito até a volta de Jesus? Olha, meu amado, se você tem que rejeitar, renegar alguma coisa por Cristo, se foi Ele que está pedindo, não tenha dúvida, não tenha medo, porque Ele vai te abençoar, Ele vai fortalecer a sua vida enquanto você estiver aqui, Ele vai selar o seu destino com Ele. É o seu desejo nesta noite fazer a vontade de Cristo, tomar uma decisão em estar ao lado dEle, em andar pela porta estreita, andar pelo caminho estreito, custe o que custar? É o seu desejo nesta noite falar assim para Jesus: ó Deus, eu quero seguir a Tua palavra, eu quero seguir a Tua vontade, eu quero aprender mais sobre a palavra de Deus, eu quero estar melhor preparado para encontrar-se contigo, eu quero ter paz real no coração. Se esse é o seu desejo, vamos orar nessa noite. Ó Deus e Pai Todo-Poderoso, nós Te agradecemos porque nesta noite o Teu filho e a Tua filha que me escutam aqui tomam uma decisão ao Teu lado. Eles entenderam que não podem continuar rodeando a Tua casa, rodeando a Tua vontade, mas tem que entrar com os dois pés para que a Sua vontade seja plena na vida deles. Ó Deus, abençoa para que essa decisão possa ajudá-lo a estar mais preparado, e também aqueles que ainda faltam possam passar pelo batismo e ter a vida selada em Cristo Jesus. Eu peço a Tua bênção sobre eles nesse sentido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.